Fala, incógnitos seres, sejam bem-vindos a bordo da USS Incógnitos, aqui no Fala Trekker. E hoje dando prosseguimento com a segunda parte desta série que se chama Gênesis, a terraformação de estranhos mundos novos, onde eu e Leonardo Barão estamos discutindo sobre as dificuldades e quais os desafios da humanidade em terraformar, em criar colônias e expandir pelo universo afora. Então, se liguem na nossa série e, aproveitando, deixem um like, se inscrevam no canal e seja você também mais um incógnito ser. Então, vamos para a segunda parte da nossa série. A gente já vive num ambiente controlado dentro de casa. Ah, com certeza. Deixa sua mulher ouvir isso. A gente já vive num ambiente controlado dentro do serviço, né? Porque quer não, a gente tem lá as normas, as regras, né? Que as empresas colocam, ou dependendo, se você está trabalhando com CLT ou está trabalhando por conta, ainda que quem trabalha por conta acaba fazendo o seu próprio dia, seu horário e tudo mais. Agora, cara, você imagina, por exemplo, que nem os caras que foram nas primeiras missões Apollo, até como a gente fez aqui na nossa primeira live, uma das primeiras lives que a gente fez, que foi super bem, é a nossa melhor live até hoje no canal, em termos de visualização, né, que é a corrida espacial, né, com participação do Ivo. E você imagina, tudo bem, foi o quê? Uma semana de missão, entre saída da Terra e ir pra Lua? Sim, uma semana. Mesmo assim, você imagina você ficar uma semana, você e mais dois caras, dentro de uma nave que é do tamanho de uma cabine de telefone, cara. Se esticou o pé, dá na cara do outro. Se bater o braço, tá pegando no pé do outro. Fora também, a gente teve uma experiência de 2020 de ficar isolado. Perfeito. E tinha gente que já não aguentava mais olhar pra cara do outro, divórcios acontecendo. Mas você sabe que em 2020, tudo aquilo que aconteceu, aquilo foi uma excelente, assim, apesar da desgraça que foi, né? Mas eu digo assim, estudo sociológico, antropológico, cara. Você vê quantas pessoas que não tinham como sair, moravam principalmente quem mora em apartamento. Quem mora em casa, quer não, você sai pro quintal, né? Você ainda vai pra algum canto. Agora, quem mora em apartamento, você não tem pra onde ir. E eu me lembro que naquela época era meu último ano de graduação na faculdade de psicologia. E até então, naquela época, o CRP, né, que é o responsável pela parte de psicologia, era totalmente contra você utilizar métodos tecnológicos, né, o povo anti-tecnologia aí, né, para você poder fazer psicoterapia. Calhou que aconteceu isso daí, de duas uma, ou você vai acolher as pessoas que estão em sofrimento, né, numa situação de perda, numa situação de desespero, porque não sabe o que vai acontecer no dia da manhã, e até mesmo em a parte de abusos psicológicos e abusos físicos. Então, ela teve que, na marra, permitir que a tecnologia pudesse vir, para que as pessoas pudessem ter com quem conversar. Eu me lembro que nós estávamos fazendo estágio, e tinham pessoas com as quais nós estávamos fazendo esses acolhimentos, esses atendimentos psicoterápicos. A pessoa não podia ficar dentro de casa, do apartamento, porque, sei lá, o esposo, a esposa não podia ouvir aquilo lá, por conta de já estava uma situação difícil, a pessoa ia para dentro do carro. Sim, imagina. Tinha que ir escondido, porque não podia sair de dentro do apartamento, da casa, tinha que entrar dentro do carro para falar, a pessoa se trancava dentro do carro. Agora, você imagina, isso dentro do ambiente familiar, cara. Com o esposo, com a esposa. Agora imagina... A milhões de quilômetros daqui. Exatamente. Você não tem pra... Exatamente. Vai longe. Você... Não sei... Bom, com certeza você deve ter assistido, mas eu vou, mesmo assim, vou fazer o sacrilégio de perguntar. Você assistiu Black Mirror? Já. Você assistiu essa temporada mais recente? Teve uma história, vou até procurar aqui, só pra gente poder dar a informação certa. Teve um episódio nessa temporada, essa mais recente, era assim, eram dois astronautas, certo? E eles estavam dentro de uma nave, trabalhando, e eles usavam avatares aqui na Terra. Dessa sexta temporada. Então, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que pegar
vir pra Terra, né, de vez em quando, por esses avatares, eles tinham horário, eles viviam dentro da estação, dentro de uma base, uma nave, alguma coisa que estava em uma viagem de longa duração. Só que, assim, acontece lá um negócio, eu não vou dar spoiler, porque vale a pena assistir esse episódio. E um dos astronautas, o cara, ele é obrigado a ficar dentro dessa base, dessa nave. Não tem como ele voltar. O cara começa a surtar. Só que o seguinte, o outro astronauta, ele voltava pra família dele, porque ele deitava numa cama tipo do filme do Avatar e tinha um avatar dele na casa dele. E o cara começou a ficar pirado. O cara falou assim pra ele, vou fazer o seguinte. Aconteceu tal coisa que eu não vou contar, né? Aqui agora, quem quiser assistir o episódio, tô procurando aqui pra ver dar um nome certinho. Falou, você vai lá, assim, pode andar na minha casa, eu vou deixar, vou conversar com a minha esposa. Ele conversou com a esposa permitiu, a princípio assim meio contra gosto. Só que ambos eles tinham umas personalidades totalmente diferentes. Esse cara que ficou dentro da nave, que não tinha como voltar, era um cara mais que falava, ele gostava de pintar, era um cara bem erudito. O outro já era um cara mais sisudão, fazia o serviço dele, né? Aquele cara que fala bom dia, boa tarde. Cara assim, é o famoso funcionário. Vem, pica o cartão, bom dia, boa tarde, boa noite, faz o serviço dele e vai embora. Né? Mas também um cara extremamente profissional no serviço. Mas assim, profissional, relação estritamente profissional. Ele cede esse avatar, esse cara vem pra Terra usando o avatar dele. A mulher dele tá vendo o cara, é o marido no corpo, mas é o outro. E aí começa a ter uma treta assim, que o cara não quer voltar. Ele começa a ficar quieto, ele não quer voltar. Então cada vez que ele vai, ele passa mais tempo, não quer voltar. Eu não vou falar o final, assistam, e eu vou pegar o nome aqui. E, putz, deixa eu ver aqui se eu acho. Hã? Mas você sabe que você foi falando disso, porque a gente tá conversando, se alguém não se tocou o que a gente tá falando, a gente tá falando da parte 2 daquele... Aqui, ó. Né, eu ia falar daquele filme lá do Chris Pratt, Passageiros. Esse aí é um bom também pra gente estar falando. Esse aí também é um excepcional exemplo, vamos colocar assim. Mas eu achei aqui o nome do episódio, eu vou ver se eu acho em português aqui para passar o pessoal. Ele se chama Beyond the Sea. Beyond the Sea. Tá? No episódio do Black Mirror, 6ª temporada, ok? Muito bom esse episódio. Vale a pena assistir. Então é assim, o enredo ele é ambientado em 1969. É uma realidade alternativa, né? Só que nelas é uma missão de 6 anos no espaço e não tem pouso programado. Tá? Então aconteceu tudo isso que eu relatei aqui, né? Que um dos atores é aquele Aaron Paul, que fazia o Jesse lá do Breaking Bad. Science! É ele, ciência? Com esse cara, esse Aaron Paul, cara, ele dá um show de atuação. Eu vou falar pra vocês, assistam o episódio, vale a pena. E mostra isso aí, essa questão de você estar dentro de um ambiente que você não tem pra onde ir. E você, agora eu vou deixar você falar. Explica um pouco mais do filme aí do Chris Pratt lá, Passageiros, que também é um exemplo muito bom. Esse filme do Passageiro, eles estão indo para colonizar, se não me engano, em algum lugar do planeta, e tá todo mundo em em câmaras, né? E um deles acorda, que é o caso do Chris Pratt, e aí ele se sente sozinho, tal, aquela coisa toda, ele fica conversando tem um robô, eu lembro que tinha um robô que tá fazendo como se fosse um bartender, que não sabe, que também para pensar, não faz o menor sentido. E aí ele acaba acordando o personagem da Jennifer Lawrence. Cara, essa ideia do filme é que basicamente, com a tecnologia que a gente tem agora de propulsão, seria a ideia para poder colonizar. Mas aí tem os paradigmas, né? Porque se você vai demorar 50 anos para colonizar, até chegar o pessoal para colonizar já vai ter uma colônia. Por causa que a evolução da tecnologia da propulsão, porque a gente espera que um dia a pessoa consiga desenvolver, né? A gente torce pra dobra. Mas, cara, isso daí é louco.
Você imagina, você saiu daqui com, vamos supor, hoje, vamos sair, sei lá, vão sair 10 pessoas aqui, ou 12, sei lá, em sono... A família Robinson, sei lá, por exemplo. Em sono criogênico, que eles vão, sei lá, pro sistema Delta Vega. Quando eles chegarem lá, já tem uma civilização humana, porque o tempo de viagem é diferente. Isso traz muito também, aqui pra gente não ser muito da ideia do contexto aqui sobre a terraformação e colonização, mas vai muito dentro do primeiro filme do Planeta dos Macacos, que é a dilatação do tempo. Sim. É que o Charlton Heston e a tripulação dele estavam lá, passaram-se, acho que alguns meses dentro da nave deles, mas tinham passado quase 2000 anos em tempo da velocidade da luz. Então, assim... até mesmo, você falou do Planeta dos Macacos, até mesmo aquela ideia, a única coisa interessante daquele filme, da versão do Tim Burton, de que o tempo passou e criou-se uma colônia lá, porque o cara... Sabe, aquele paradoxo eu achei interessante. Mas é só isso. O filme é uma porcaria. Então, mas aí a gente entra aqui eu acho que essa segunda parte aqui sobre a terraformação. Porque assim, vamos entender o seguinte, terraformação, ela é um conceito de você transformar o ambiente inóspito para que possa abrigar a vida humana. No primeiro vídeo que a gente fez, nós falamos sobre a terraformação, de fazer mudanças realmente no local, né, de você, como usamos o exemplo aqui do Elon Musk, né, de jogar bomba lá para mudar tudo, né, mudar a característica física, né, como o torpedo Gênesis lá em Star Trek dizia, né, predizia. Mas agora aqui nessa segunda parte nós vamos falar mais da colonização. Né? A colonização não necessariamente ela precisa passar pela terraformação, de você mudar o ambiente literalmente natural, mas você está incidindo sobre esse local, porque, quer queira ou quer não, você construir uma colônia é uma terraformação. Você vai estar fazendo as redomas, todas elas climatizadas, e piriri, pororó, e assim por diante. E um dos grandes problemas, que aí eu vou jogar um pouco pro Léo aí, tá falando, um dos grandes problemas de você terraformar um local, você chegar, vamos imaginar hipoteticamente, chegou numa colônia que já existe, né, Léo? Que nem, por exemplo, essas daqui que a gente colocou aqui, você colocou uma colônia que foi construída em outro planeta. Um ambiente totalmente inóspito. Mas só que você chegou lá, já existe a colônia, já tem um grande grupo de pessoas. E os primeiros que forem para lá, digamos assim, os pioneiros? Como é que a gente já começou aqui falando assim de estar em um local fechado? Cara, você imagina você estar totalmente fora do seu ambiente normal, você tá tendo que olhar para aquelas 4, 5 pessoas todo santo dia em um local que não tem pra onde você ir. Cara, eu posso dar um exemplo besta? Besta é não fazer assim. a analogia. Tá. Beleza, vamos lá. Vinícius e eu, nós moramos, pra quem não sabe, em cidades diferentes. Eu moro em São Paulo, ele mora em Campinas. Tá? Então a gente consegue conversar por causa de tecnologia. Mas ainda existe certas coisas que somente estando no local faz toda a diferença. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, particularmente, eu não conseguiria morar em cidade pequena do interior. Porque eu fico agoniado, não tem nada pra fazer. Mesmo que eu não seja um cara que saia pra tudo que é canto, não, eu sou um cara... Eu quero ter a possibilidade de fazer isso. Mesmo que eu não faça. Num exemplo num exemplo disso que ele tá dando, você não é que você não pode fazer porque você não quer fazer. Você não tem espaço para fazer e você pode até morrer se você fizer. Porque a gente tá falando de planetas que você não conhece, com circunstâncias totalmente diferentes, e você tá começando a construir a sua vida nova ali. E sem possibilidade de voltar para sua casa. Porque você tá num experimento. Então, tipo, é uma analogia para se pensar. Tipo, se você tem problema de morar numa cidade que você não tá acostumado, imagina uma colônia a milhões de quilômetros, bilhões de quilômetros, anos-luz do seu planeta de origem. Assim, por que a gente está falando isso? Porque
Quando se fala em colonização, a gente pensa muito em domos de vidro, né? Que a gente vê muito em filme de ficção, os filmes de ficção científica, a gente vê os domos de vidro, a gente vê eu acho que deu um seriado que teve aí recentemente, eu acho que era o The Expanse, né? O pessoal morava em cavernas. Sim. Eu acho que, se não me falha a memória, você me corrige se eu estiver falando errado. Porque a colonização, principalmente em Marte, o conceito é, a princípio, fazer por subterrâneo. Existem até aqueles dutos de lava desativados, até que há um mês atrás foi detectado por uma sonda orbitando a Lua, encontrou um desses dutos. E lá dentro é um melhor local para poder se fazer uma primeira base. Por quê? Tem a questão da radiação, né? A questão da radiação é o principal que pode incidir sobre a vida humana de forma letal, as radiações cósmicas. O clima, que ele é totalmente inóspito, frio ao extremo, e quando às vezes é calor ao extremo. Então, você tem todas isso, que daí as rochas acabam sendo um protetor natural. Principalmente, o Léo, pela questão de você levar material para lá. E aí entra muito a questão das impressoras 3D, né, que o pessoal está desenvolvendo, né? Sim. Até porque são outros fatores também. Você deu o exemplo da radiação. Como esses planetas, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a Lua, porque eles querem construir uma base na Lua, né? A Lua, ela não tem uma atmosfera, né? Então, só lembrando, de novo, nós não somos astrônomos ou físicos, apenas estamos conjecturando. Não vem depois alguém vir bater na gente, tá? Os nossos verificadores da verdade online aí, né? Fact check. Então, mas eu sei que a atmosfera, eu sei que também tem a questão do... como chama? Ozônio, o campo eletromagnético, todas essas coisas influenciam e propiciam a facilidade ou a não facilidade de ter vida. Por isso que eu acho que até o Sakane, de novo, nós vamos citar o Sakane, que é o nosso astrônomo oficial, ele sempre fala que a vida ela é uma junção de vários fatores, né? Então, esse ponto que você está colocando é um ponto que, às vezes, dá um certo medo da tentativa, porque a gente não está tentando construir um prédio e depois as pessoas vão morar. A gente está colocando pessoas num planeta, numa coisa inóspita, com chance real de morrer só de entrar. E é diferente isso. Mas também, Léo, vamos entender que tem a parte psicológica. Sim. E até para a gente poder, para que no futuro exista toda essa questão da colônia e tudo mais, a gente vamos trazer aqui, né, um experimento que a NASA fez agora, essa semana agora que passou, foi acho que uns dias atrás, saiu de dentro dessa câmara que a NASA... Vamos lá, para poder situar melhor aqui. Tem um projeto da NASA, tá? Esse projeto, ele se chama CHAPE, C-H-A-P-A, CHAPE, né? Que é Crew Health and Performance Exploration Analog, ou seja, é um experimento que ela é feito no Centro Espacial de Houston, que é para poder simular a situação futura, né, de exploração do planeta vermelho, aonde você vai morar em bases, entendeu? Em colônias, como a gente falou. E esse experimento é importante porque ele vai mostrar exatamente como que é a relação das pessoas dentro desse ambiente fechado, tendo conexão somente por vias de contato, assim como a gente está usando aqui, né? Então, ambiente controlado, totalmente hermeticamente fechado, e as pessoas estão lá, esses voluntários, eles têm algumas tarefas que eles devem fazer, e eles vão passar meses lá, né? Então, como se diz, é um experimento para ver como que vai ser a reação humana em um posto avançado na frente, lá no futuro, né? E esse experimento, ele é muito comum. Qualquer experimento desse é muito comum antes de tomar qualquer decisão, porque de fato a NASA ela tem uma prioridade
de mandar, tem até o projeto Artemis, que é o projeto de voltar à Lua, para poder também usar a Lua como forma também para poder ir para Marte, né? A gente sempre está falando de Marte porque o objetivo dentro do nosso sistema solar, por enquanto, é Marte, né? Então, esses projetos são projetos interessantes, talvez não tão divulgados pela mídia, porque a mídia está mais ocupada querendo xingar algumas pessoas ou cancelar outras, mas tudo bem. Mas são projetos que vale a pena a gente pensar o quanto a gente está crescendo como tecnologia. Parar para pensar, alguns anos atrás a gente não conseguia pensar na possibilidade de ir para Marte. Agora as chances estão começando a se tornar mais reais mesmo. E aqui, eu até peguei mais uns dados aqui que eu acho legal, ó. O CHEP é um projeto da NASA que visa preparar a agência para futuras missões de exploração em Marte. Então permaneceram dentro dessa simulação, né, em Marte, foram 4 voluntários, 378 dias em um habitat isolado. Que é aquilo que a gente falou, Caraca. Que ele foi construído por uma impressora 3D. Então, durante esse período, esses voluntários eles passaram por simulações, atividades de uma missão como se fosse Marte, caminhada na superfície, cultivo e colheita de vegetais, manutenções. E, além disso, um dos grandes experimentos e mais importantes de todo esse projeto é que a equipe ela foi submetida a estressores adicionais. Então, por exemplo, atraso das comunicações com a Terra, limitações de recursos, isolamento social. Então, eles estudaram essa tripulação e coletaram esses dados para poder dar continuidade. E esse é um projeto que ele é situado em 3 etapas. Então, essa foi a primeira etapa, certo? Vai ter mais 2 outras missões. Então, coletando essas informações, porque assim, o ser humano evoluiu, o ser humano cresceu dentro da Terra, do planeta Terra, né? Caçando, se reproduzindo, constituindo relações sociais, né? Vendo as estrelas, nadando. Então, tendo um contato com o planeta, e quando você isola isso, talvez isso de uma forma não só inconsciente, mas ancestralmente, isso daí acaba... Cara, é assim, a gente vê animais em cativeiro, não vai muito longe, né? Depressão. Os animais em cativeiro, aliás, questão de sem comunicação, é só dar um celular da TIM, vai cair o sinal toda hora, mas tudo bem, né? Brincadeiras à parte. Mas como você falou, zoológico, pega um animal do zoológico, ele fica agoniado, ele fica mais triste, ele fica mais, sei lá, tipo, ele não... Bom, lógico que a gente não quer que um leão esteja de toda a sua forma física para atacar pessoas no zoológico, mas o ser humano, quando ele fica enjaulado, tanto é que o Vinícius pode me corrigir se eu tô errado, depois do evento de 2020, a quantidade de problemas psicológicos que nós tivemos, o surto psicológico que a gente tá tendo, tinha gente que depois que tinha tirado as máscaras tava desesperado para colocar, porque aquilo ficava agoniado. Imagine uma experiência como essa, ou imagine no espaço. Que nem nesse caso da experiência da Chape, né? Chape, imagine viver durante meses ou até anos em um planeta distante, cara, que você não tem pra onde ir, você entendeu? Sem poder voltar para casa. Isolamento, falta de contato direto com outras pessoas, com a família, sem poder ir num bar, assistir um jogo lá no estádio, assistir um jogo de futebol. Cara, isso psicologicamente. E outra, você já pensou se você começar a tretar com um cara, com uma pessoa que tá ali? Isso a gente já viu em muito... Em Star Trek, a gente tem inúmeros exemplos de colônias. Por que a gente tá puxando por Star Trek? Porque aqui, em outros filmes também, mas vamos colocar como Star Trek, porque é a nossa área aqui, um pouco... Cara, a gente teve muitos exemplos de colônias que não deram certo, porque é o natural do ser humano, né? A pessoa, ela começa a entrar num estressor, ela vai querer resolver, ela vai querer tomar as rédeas, não vai concordar com o cara que é o chefe, que é o líder. Exatamente. Mas aí a gente fala isso no próximo programa, porque tem muita coisa pra falar disso. Sobre isso daí, sim, a gente... É verdade, né? A gente pode até fazer uma
mais a fundo sobre isso daí, né? Assim, E quando essa colonização não dá certo? Assim, já extrapolando, porque a gente já começou. É uma terceira parte, se você for ver, porque a gente falou sobre a terraformação, aqui a gente está falando sobre a colonização, a construção dessas colônias e como ia viver. A gente pode até extrapolar um pouco mais. E quando isso está estabelecido, quais são as ações que essa nova comunidade vai levar? Ela vai continuar sendo ainda uma comunidade ligada? Ela vai continuar sendo colônia? Por exemplo, o Brasil vai continuar, foi colônia de Portugal, né? Não pediu sua independência. Vai bem, hein? E você acha que merece uma terceira? Comenta aqui embaixo que a gente pode até pensar na ideia. Mas então, Léo, e aqui, por exemplo, em Star Trek, como a gente tá falando, teve vários episódios onde tivemos exemplos de colônias que enfrentaram dilemas semelhantes, né? Então, principalmente questões psicológicas dos colonos. Em Enterprise, nós tivemos o seriado, né, Star Trek Enterprise, que mostra as primeiras missões da humanidade em espaço profundo com o Capitão Archer, que tiveram colônias que frutificaram, e outras nem tanto, né? Outras acabaram se tornando, como é que a gente pode falar assim, paradas, né? No tempo. Algumas delas acabaram se tornando... Bom, que até depois a gente consegue ver nas outras séries, dá a entender de que elas começaram a crescer e se tornaram grandes centros de população na Federação. Mas algumas lá que tiveram o efeito apocalipse, né? Tipo, elas entraram em destruição por esses fatores. Léo, segura. Porque, segura. tipo... Eu acho que isso aí vale sim uma terceira parte. Então, se você ia comentar aqui pra falar, não precisa, a gente já resolveu. Então, segura isso aí, guarde essa informação que nós vamos fazer então a terceira parte. Então, pra gente assim, sei lá, eu acho que fechar essa conclusão assim, dessa ideia, eu acho que de tudo isso, tem a questão também que a gente não pode deixar de falar, que é a questão técnica, cara. Se você tá construindo, por exemplo, sei lá, você vai fazer uma reforma na sua casa, você vai comprar um terreno, vai construir, você vai no material de construção, você vai lá, compra o material, o pedreiro vai fazer. E como é que você vai fazer isso em um outro planeta? Já pensou pra você pedir, chamar o pedreiro hoje, ele já cobra caríssimo pra fazer orçamento. Já pensou ele pegar aquele passatão velho dele, chevetão, pra ir em Marte cobrar um orçamento? Ele vai falir qualquer nação só pra fazer isso, que ele vai falar assim, não, mas eu faço um precinho baratinho pro senhor. Mas precinho baratinho pro senhor. Nós podemos fazer por empreita também, se o senhor quiser, né? Então, esse é um dos grandes entraves. E tanto é que existe um projeto chamado Stargate, não é o seriado, né? Que é o quê? Ter uma estação... que é... Eu ia falar, caramba, já estamos nesse ponto, que é ter digamos assim, uma base em órbita da Lua, que é um projeto também do Elon Musk, que é por onde, através, você vai fazer o reabastecimento ali para mandar para Marte e tudo mais. Toda essa questão das impressoras 3D que a gente está vendo aí, não é pra gente ficar fazendo um modelinho de nave de Star Trek em casa, entendeu? Ei! Modelinho, fazer máscara dos Cavaleiros do Zodíaco, lá, máscara do Homem de Ferro, não. Apito? É que eu lembrei de Big Bang Theory. Então, o conceito disso é exatamente para que eles possam utilizar as matérias, os minerais do local para poder construir. Você imagina, você colocar impressoras 3D, vamos de novo falar aqui de Marte, no solo marciano, coletando aquele material para poder construir, né, as primeiras bases, vamos dizer assim, as primeiras colônias, né? E assim, cara, é um mundo, cara, eu não sei se nós estaremos vivos, presentes ainda na nossa existência, para ver assim, falar assim, poxa, realmente estamos tendo colonização. Tem 30, 40 pessoas. Eu acho que a partir do momento que você tem 5 pessoas, tá, tudo bem, você tem 5 pessoas, mas eu acho que o termo colonização, eu acho que ela chama uma quantidade maior de pessoas, mas sei lá, acho que nós não estaremos para ver aqui
20 pessoas assim que foram com o intuito de não voltar mais, de construir famílias. Isso ainda tá longe, mas cientistas que vão para lá e voltam, como tem na estação espacial, a gente vai ainda, pode ser que a gente possa ver. Mas no finalzinho da nossa vida, mais velhinho, pode ser que a gente veja, né? Pode ser, ou a gente pode ver pelo menos o início da construção de alguma estação espacial orbitando o planeta. Porque também isso pode ser uma possibilidade, né? De repente, para você poder colonizar o planeta Marte, seria, você falou do projeto Stargate, deixar uma coisa na Lua, mas também ter alguma coisa em órbita do planeta, para que se desse alguma coisa, tipo a Estação Espacial Internacional, se der alguma coisa, pelo menos você tenha ali, literalmente como se fosse em Star Trek a doca espacial. Esse aí é um futuro que a gente dificilmente vai ver, mas as próximas gerações terão o prazer, ou não, de ver. Vai que a humanidade explode. Ainda tem esse porém aí, né? Tem esse porém aí. Mas já pedindo para vocês aqui se inscreverem no nosso canal, sigam o Mundo Incógnos, seja você também um incógnito ser aqui no nosso canal e deixe sugestões aqui embaixo para que a gente possa estar trazendo um conteúdo legal para vocês. Então, nos vemos no próximo programa e até lá. Valeu, pessoal!